Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Focando Eletro, e no vídeo de hoje vamos analisar a nova geladeira Smart Inverse de 451 litros da marca LG. E a referência do modelo está passando aqui na tela para vocês conferirem. E essa é mais uma geladeira com freezer invertido, sendo o famoso modelo Inverse, que temos a oportunidade de testar aqui no canal para trazer uma análise bem completa para vocês. Mas antes de começar a falar tudo o que achamos dessa geladeira da LG, queremos pedir aquela força com like, agora já no começo do vídeo, e sua inscrição aqui no canal. Só de vocês fazerem isso já ajuda bastante a gente a aumentar o nosso engajamento. E para quem chegou agora no canal e ainda não sabe, nós compramos essa geladeira com os recursos do próprio canal, assim como todos os outros modelos que já analisamos aqui para vocês. Dessa forma, podemos passar uma review sincera. E por isso o apoio de vocês é extremamente importante para continuarmos com o nosso trabalho aqui no YouTube e trazer cada vez mais conteúdos interessantes. Eu também gostaria de convidar a participar do nosso grupo exclusivo de ofertas aqui do canal. Pois sabe aquele produto que você tanto precisa comprar? Você pode encontrar por lá com um ótimo preço e um site confiável para você fazer a compra. E para participar é só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link logo abaixo no campo da descrição e comentário fixado neste vídeo. Lembrando que é gratuito para vocês entrarem e participar. Esperamos vocês por lá. E sem mais demora, vou começar o vídeo falando sobre o design e construção deste modelo. Ela segue um estilo mais minimalista e apesar do painel digital estar bem visível aqui na parte da frente da porta, ele é bem discreto e não chama tanta atenção. Achei que ficou bonito e deu um toque bem elegante ao produto. A cor dessa nossa unidade é a Inox Look, mas também está disponível na cor Black Inox, que pessoalmente eu acho mais bonita. No entanto, essas cores mais escuras geralmente são um pouco mais caras. E esse acabamento na cor Inox Look, ele é bem brilhante. Não chega a ser um espelhado, mas é quase. E no caso da Black Inox, pelo que vimos, o acabamento é fosco. E uma desvantagem do acabamento brilhante é que fica muito mais evidente marcas digitais. E caso isso for algo que te incomode, será necessário limpar com um pano macio para manter sempre limpo. E nas laterais da geladeira, a gente também conta com um bom acabamento. Vamos aproximar a câmera aqui para poder mostrar para o pessoal mais de perto esse acabamento. Como a gente está vendo aqui na lateral, ele é um metal texturizado que remete à qualidade do produto. E a cor desse acabamento, ele também é mais brilhante. E um outro detalhe que percebemos é no design da porta. Podemos reparar que ela não é 100% reta. Aqui na parte da frente, ela possui uma leve curvatura, dando um aspecto um pouco diferente para esse modelo, que na minha opinião ficou bem legal. E mais um detalhe interessante na parte das portas dessa geladeira é que elas possuem puxadores laterais, só que nas duas laterais, como a gente pode ver aqui no freezer e na geladeira tem um puxador. E nesse lado aqui, ó, a gente também vai contar com um puxador embutido, tá? Isso ocorre porque esse modelo de geladeira é possível fazer a reversão das portas. No caso, a gente está abrindo a porta da esquerda para a direita, porém é possível abrir da direita para a esquerda. Isso facilita muito caso sua cozinha, o seu ambiente seja limitado à questão de espaço. Então é possível aí estar fazendo essa reversão. Isso ajuda muito quando há alguma parede ou móvel que limite a abertura das portas. E invertendo o sentido da abertura já resolve essa questão. E é por isso que essa geladeira acompanha um kit de peças extras de acabamento. Caso o processo de inversão das portas acabe quebrando, o acabamento temos outra peça para estar substituindo. No entanto, não recomendamos que essa reversão seja feita por conta própria, pois conforme o manual na página 12, a marca informa que esse procedimento deve ser realizado por uma equipe qualificada pela LG. Caso contrário, pode perder a garantia por parte da marca. Na parte traseira, ela não é totalmente reta. Ela possui uma leve saliência e um ponto bem positivo é que na parte lá de baixo, onde fica o compressor, é toda fechada. Dessa forma fica bem protegido. E o cabo de alimentação tem um bom tamanho, medindo aproximadamente 2 metros e 10 centímetros. E atenção pessoal, lembre-se que o ideal é que a geladeira tenha uma tomada próxima de uso exclusivo. E por questões de segurança, evite adaptadores e extensões. E vamos passar agora na tela algumas informações relevantes para vocês conferirem. E com relação à instalação aqui na nossa cozinha, apesar de ser uma geladeira consideravelmente grande e pesando 80 kg, foi bem fácil de fazer toda a movimentação, devido às rodinhas deslizantes que ajudam muito nesse processo. E justamente por conta do seu tamanho, recomendo conferir bem as dimensões para que vocês tenham uma boa noção se vai caber ou não na sua cozinha. E conforme está passando agora na tela neste momento, é possível conferir as medidas. E uma dica também é conferir a medida por onde a geladeira vai passar até chegar na sua cozinha.
Por exemplo, caso você mora em um apartamento, é interessante conferir as medidas das portas, elevadores e até mesmo dos corredores por onde a geladeira vai passar. Ah pessoal, eu também vou passar 3 recomendações bem importantes sobre a geladeira. Após ela chegar na sua casa, aguarde pelo menos 1 hora antes de ligá-la na tomada, para que os gases se estabilizem, pois durante todo o percurso de transporte, a geladeira acaba balançando bastante. E a segunda dica é, após aguardar esse tempo, ao ligar a geladeira na tomada pela primeira vez, o ideal é deixar vazia por umas 3 horas, para que a temperatura fique bem estável. Dessa forma você evita que a geladeira demore muito tempo para gelar, e além de evitar que o alimento estrague. E por fim, a terceira dica é sempre conferir se a geladeira está bem nivelada no chão e sempre respeitando a distância mínima de 5 centímetros entre os móveis e paredes para garantir o bom funcionamento. E essas dicas não são exclusivas para essa geladeira, e sim para qualquer modelo de qualquer marca. E conte pra gente aqui no campo de comentários aqui embaixo se vocês sabiam dessas recomendações. Agora falando a respeito da capacidade, este modelo está muito bem dimensionado. Como falei lá no início do vídeo, ela conta com 451 litros de capacidade total, que são divididos em 329 litros de refrigerador e 122 litros de freezer. Na parte interna do refrigerador, a gente conta com 4 prateleiras de vidro temperado e também a gente conta com 2 ajustes de altura para poder mudar a disposição das prateleiras conforme necessário. E a gaveta de frutas e legumes eu achei que poderia ser um pouco maior. E na região da porta, logo na parte de cima, a gente conta com 4 compartimentos menores e como eles não têm ajustes de altura, não vai caber itens mais altos, como embalagens de molho, por exemplo. Nesse caso, eu teria que retirar um dos compartimentos ou colocar nos compartimentos maiores logo abaixo. Os 2 compartimentos maiores são bem espaçosos. Logo na primeira, cabem garrafas de até 2 litros tranquilamente. E na de baixo, cabem garrafas menores, como garrafas de água, garrafas de leite e até mesmo latinhas. E o porta-ovos que acompanha nesse modelo é mais simples e cabe até 10 unidades. E pessoalmente falando, eu acho que as marcas poderiam investir mais em porta-ovos melhores, pois todas as geladeiras que testamos até o momento sempre é um modelo mais simples. Agora indo para a parte do freezer, a gente achou que a disposição poderia ser um pouco melhor nessa primeira prateleira aqui, pois toda essa estrutura do compartimento de gelo é fixa, saindo apenas a forma e o dispenser. E logo ao lado tem uma gaveta pequena. A gente achou que poderia ter sido melhor aproveitado esse espaço se fosse mais livre e com apenas uma prateleira e com um compartimento de gelo sendo móvel, pois dessa forma o espaço ficaria bem mais otimizado. E já as 2 gavetas maiores logo abaixo estão boas. No entanto, devo mencionar que a última gaveta é a mais estreita em relação à de cima, por conta do compressor que fica lá na parte de baixo da geladeira. Porém, essa questão é bem comum nos modelos que tem o freezer nessa parte de baixo. E com relação ao seu desempenho, ficamos muito satisfeitos com o resultado durante todo o nosso período de teste. E essa geladeira atinge temperaturas de 1 a 7 graus no refrigerador e menos 23 a menos 15 graus no freezer. E essas temperaturas podem ser ajustadas facilmente pelo painel digital que está presente aqui na porta, na parte da frente. E pelo painel também é possível ativar 2 funções extras, o Express Freeze e o Express Cool, que são muito úteis para quando a gente precisa resfriar ou congelar os alimentos de forma mais rápida. E a função Express Freeze faz com que o freezer atinja a sua capacidade máxima de congelamento. Esse processo pode levar até 24 horas e a função desliga de forma automática. Porém, a marca indica ligar essa função 7 horas antes de armazenar os produtos dentro do congelador. E lembrando que para obter a capacidade máxima de congelamento, o ideal é definir a temperatura aqui no painel de menos 23 graus, que é a mais fria disponível. E a função Express Cool é bem parecida, só que ao invés de congelar, ela vai resfriar mais rapidamente os alimentos armazenados aqui no refrigerador. E também é possível ativar o modo férias, que vai reduzir as temperaturas para o mínimo sendo 7 no refrigerador e menos 15 no freezer, para economizar energia no período em que você não estiver em casa. E vale lembrar que no manual consta todas essas informações de forma bem clara e objetiva. Nas páginas 19 e 20 tem as orientações de como mexer no painel digital aqui na frente e recomendamos que essa leitura seja feita para entender bem as funcionalidades do modelo. E algo que achamos bem interessante foi uma saída de ar que a marca colocou estrategicamente posicionada na parte superior aqui do refrigerador. E essa tecnologia se chama Door Cooling Plus, que ela serve para refrigerar toda essa parte aqui da porta, que geralmente é uma área menos fria da geladeira. E com esse sistema, a marca promete um resfriamento de 35% mais rápido. E na prática, realmente se mostrou bem eficiente, pois a variação de temperatura na porta foi pouca em comparação ao restante da geladeira. Mas ainda assim, a parte mais fria da geladeira continua sendo a parte superior. E em nossos testes, ajustamos a geladeira em 3 graus.
e colocamos várias garrafas de água, como essa aqui de 500 ml, numa temperatura ambiente de 25 graus durante um período de 3 horas. E elas atingiram uma temperatura que variava entre 7 e 10 graus, com as garrafas aqui nessa parte do meio da geladeira. E na parte da porta, elas chegaram a atingir uma temperatura que variava de 10 a 11 graus. E já no freezer, nesse mesmo tempo de 3 horas, e com o freezer numa temperatura de menos 18 graus, garrafas de água de 2 litros atingiram temperaturas negativas de menos 3,1 graus e podem acabar congelando parcialmente. E o gelo feito na própria forminha do freezer ficou pronto em aproximadamente 4 horas. E ressalto que esses resultados foram com o freezer em menos 18 graus e o refrigerador em 3 graus, que é o padrão da geladeira. E é possível obter resultados ainda melhores ao baixar mais a temperatura e utilizar as funções Express Cool e Freeze. No entanto, isso pode impactar no consumo de energia. E sobre o ruído, o compressor Smart Inverter, ele tem um papel bem importante nesse quesito, porque ele opera de forma bem silenciosa e durante o dia a dia a gente mal nota que a geladeira está de fato ligada. E nós realizamos um teste com um decibelímetro e capturamos um ruído que variava de 41 a 48 decibéis, que é um resultado excelente. Para você ter uma referência em comparação a um liquidificador bem barulhento, ele pode ultrapassar os 90 decibéis. E sobre suas tecnologias, essa geladeira possui conectividade via Wi-Fi para conectá-la ao LG ThinQ, que é basicamente o aplicativo da própria marca que faz o controle de gerenciamento de dispositivos inteligentes. E o app está disponível para Android e iOS. E após baixar, você precisa criar uma conta para poder conseguir adicionar essa geladeira, escaneando ela através do QR Code que tem fixado numa etiqueta dentro da geladeira. E um detalhe importante que devo mencionar é que é necessário estar conectado a uma rede Wi-Fi de 2.4 GHz, pois a maioria desses eletrodomésticos inteligentes não são compatíveis com redes de 5 GHz. E o app é bem simples de utilizar. Por lá você consegue realizar os principais controles da geladeira, como por exemplo, ajustar a temperatura do refrigerador e do freezer, ativar e desativar as funções de Express Cool e Express Freeze, e o modo férias, que aqui no app aparece como Eco-Friendly, e além também de receber notificações de quando esquecer a porta aberta por mais de 1 minuto. Além de também ser possível identificar os possíveis problemas de funcionamento através das ferramentas de diagnóstico inteligente. E algo que não entendo foi porque a geladeira não é compatível com o monitoramento de consumo de energia, pois teria agregado bastante ao aplicativo. E com relação ao seu consumo de energia, ela é bem econômica por conta do seu compressor Smart Inverter. E esse modelo possui uma classificação energética A+++, e consome apenas 35,3 kWh por mês. E considerando a tarifa de 61 centavos que é cobrado pela concessionária de energia aqui da minha região, no final do mês ficaria aproximadamente R$ 21. E eu oriento que vocês verifiquem o valor da tarifa que é cobrado na sua região e aplicar a fórmula que está passando aqui na tela. Lembrando que esse é um valor estimado, pois ainda vão ter os valores adicionais de imposto, bandeira vigente e outros possíveis acréscimos. Mas de qualquer forma, o consumo será bem baixo e não é algo que irá impactar na sua conta de energia. Infelizmente, esse modelo não conta com a tecnologia bivolt. Ela está disponível nas voltagens de 220 e 127 volts. Por isso, se atente ao escolher a voltagem correta na hora da compra. Hoje no site oficial da marca, esse modelo na cor Inox Look está saindo por R$ 5.000 e a Black Inox por R$ 5.500. E são valores que estão dentro do esperado para o modelo Inverse, que já são normalmente mais caros que os modelos tradicionais com o freezer em cima. E caso você tenha se interessado nesse modelo, vamos deixar o link das lojas que estão vendendo essa geladeira e são lojas confiáveis e estão com bom preço. E o link está aqui embaixo no campo da descrição. Mas se você deseja uma oferta ainda melhor, a minha dica é que você entre no nosso grupo exclusivo de ofertas aqui do canal, pois por lá tem aparecido bastante geladeiras com ótimos descontos. O link para entrar vai estar no campo de descrição e comentário fixado neste vídeo. Mas e depois de tudo que abordamos em relação a este modelo, será que achamos que vale a pena? E sim, pessoal, achamos que é uma geladeira que vale o investimento e que irá satisfazer as necessidades da maioria das famílias. Ainda mais se você busca uma geladeira um pouco maior e curte essa configuração que o freezer invertido fica na parte de baixo e o refrigerador na parte de cima. E os pontos de destaque desse modelo são sem dúvidas o seu ótimo desempenho de refrigeração,
o espaço interno, que de forma geral está bem satisfatório, e o seu acabamento, que está muito bem feito. E além dela possuir várias tecnologias bem interessantes, especialmente o compressor Smart Inverter, que é bem mais econômico e silencioso comparado com os modelos mais antigos. E além de ser um produto mais durável, até por conta disso, a marca está oferecendo uma garantia de 10 anos no compressor. E por falar em durabilidade, eu acho que vale mencionar a minha experiência com a marca da LG, pois na casa dos meus pais a gente tem um modelo de geladeira da LG que já tem quase 15 anos e até hoje zero problemas. Mas agora falando de um ponto que eu acho que poderia ser melhor neste modelo, tanto na parte do freezer quanto na parte do refrigerador, a questão das prateleiras, elas poderiam ser um pouco mais otimizadas, sabe? Para poder organizar melhor os alimentos dentro da geladeira. E por hoje vamos ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se curtiu essa análise, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho ao lado para não perder os próximos vídeos. Aproveite também e deixe um comentário aqui embaixo nos contando o que vocês acharam dessa geladeira e se gostariam de um vídeo de comparação deste modelo aqui da LG versus o da Samsung modelo Inverse. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo!